TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 22 de maio. E nesta edição, Prefeitura de Petrópolis registra a menor Lira A dos últimos levantamentos. Feira de Livros da PPO, Unicultura e Solidariedade em Petrópolis. Super El Niño tem potencial de provocar impactos em todo o mundo, diz o Semadem. E o diálogo com o objetivo de destacar um espetáculo com uma denúncia poética sobre o feminicídio. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui nas telas da TV Correio da Manhã, nesta sexta-feira, é claro, a última edição dessa semana útil, não é mesmo, gente? E nós iniciamos a nossa edição de hoje falando, é claro, sobre a questão do transporte público petropolitano. Isso porque o primeiro dia da intervenção administrativa da Prefeitura de Petrópolis na empresa Turp Transporte, que foi iniciada nesta quinta-feira, nas primeiras horas desta quinta-feira, começou com a retomada da circulação dos ônibus e o início de uma série de auditorias nas contas da concessionária. A medida determinada pelo prefeito Ingo Rames encerrou a greve dos rodoviários, que já durava 3 dias. Para ter mais detalhes sobre esse assunto, nós estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai aqui, ali do terminal rodoviário do centro, no olho do furacão, vamos dizer assim, e vai trazer essas informações para a gente, contar como que foi esse primeiro dia. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta para a gente, como é que foi esse primeiro dia da intervenção na Turp Transporte? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, um levantamento técnico da CPTrans registrou que os 8 dias de paralisação e falhas operacionais registrados por 2 vezes antes da intervenção causaram um impacto de aproximadamente 1,5 milhão para o sistema de transporte, o que agrava ainda mais os problemas da Turp. Ao longo do dia, equipes coordenadas pelo interventor Júnior César assumiram o controle operacional das garagens para acompanhar a saída da frota. Dos 134 ônibus previstos em contrato, 109 circularam efetivamente nas comunidades. Os outros 25 veículos permaneceram retidos para manutenção mecânica. Mesmo com as limitações iniciais, a operação alcançou 87% de cumprimento das viagens previstas, um número maior que vinha sido registrado antes da greve. Foram notificadas 3 ocorrências de quebra de veículo ao longo do dia. Paralelamente à retomada da operação, a comissão interventora iniciou um levantamento administrativo e financeiro da empresa. Os primeiros relatórios fiscais apontam um volume expressivo de dívidas vencidas com fornecedores da Turp, bem como o comprometimento do fluxo de caixa com empréstimos e débitos realizados automaticamente nas contas bancárias, deixando o caixa zerado. Os dados financeiros da operação desta última quinta-feira só serão disponibilizados hoje, por conta do fechamento das viagens. Então, a gente segue aí aguardando. E para garantir a continuidade do serviço e evitar novas paralisações, 100% da arrecadação diária das bilheterias e validadores passará a ser administrada pela comissão interventora. Os recursos serão direcionados prioritariamente para o abastecimento da frota e para o pagamento dos salários. A Prefeitura destacou ainda que a prioridade da administração municipal foi restabelecer o transporte público. E o próximo passo é colocar os compromissos com os funcionários em dia. No encerramento do primeiro dia da intervenção, os engenheiros e mecânicos iniciaram uma vistoria técnica nos 25 veículos retirados da garagem para a elaboração de um cronograma de manutenção efetiva. O presidente da CPTrans, Luciano Moreira, explicou que a intervenção é utilizar a própria arrecadação operacional da empresa para aquisição de peças, recuperação gradual da frota que está parada e ampliação do
Ampliação do número de viagens realizadas, aproximando o sistema da totalidade prevista para o município. A Prefeitura de Petrópolis vai divulgar boletins periódicos sobre a intervenção, com o objetivo de garantir transparência em todas as etapas do processo. Essas informações que eu acabei de passar para vocês são as últimas informações, as últimas atualizações que saíram no dia de ontem. Como eu li aqui por último, a Prefeitura de Petrópolis vai divulgar boletins para atualizar a população sobre o que está acontecendo. Eu estou aqui na rodoviária, como vocês podem ver, tem alguns ônibus aqui da Turp já circulando, e agora a gente vai rodar um vídeo do prefeito Igor Rames, que estava lá na garagem, na Castelânia, pela madrugada de hoje, acompanhando a situação dos ônibus. Vamos acompanhar. Mais um dia aqui acompanhando a intervenção da Turp. Hoje nós estamos aqui na garagem da Castelânia. Não tem nenhum veículo aqui na garagem, todos saíram. Estavam quebrados ontem, foram consertados, já estão em operação. Hoje a gente tem 110 ônibus na rua. O corredor está funcionando com 15 veículos, então os pontos já estão bem mais vazios, a população está sendo atendida. A gente vai atualizando todos vocês. Hoje nós já temos mais de 20 carros quebrados de manutenção ainda na Itaipava, que está sendo trabalhados para que a gente possa colocar esses carros em operação e ajudar muito no dia a dia da cidade. Então a gente vai atualizando todos vocês, passando informação a todos. Segue trabalhando aqui. Grande abraço. Pois é, nós vamos seguir aqui divulgando as atualizações. Essa foi a última dessa madrugada. Como eu disse, tem alguns ônibus aqui circulando. A população segue apreensiva. Nas redes sociais, inclusive, a gente consegue ver muitos comentários das pessoas falando que os ônibus estão quebrados. Então, isso é ainda um problema que precisa ser resolvido e a gente aguarda aí que de fato seja nos próximos dias, mas, é claro, é um processo que vai acontecendo de forma gradual e a gente, não pode fazer nada além de aguardar e esperar o melhor. Mas, por hora, essa é a situação. Os ônibus estão voltando a circular, a expectativa é que os salários sejam pagos, de fato, o quanto antes. Estão tratando isso como prioridade, que é o certo, e a população aguarda para poder retomar as funções, o dia a dia, com normalidade, sem maiores transtornos. Por hora é isso, Hugo. Volto com você. Perfeito, Evelyn. Muito obrigado pelas suas informações. E como você mesmo disse, nós seguimos acompanhando e, é claro, transmitindo todas as informações recebidas para o nosso público e, é claro, procurando essas informações também. A gente acompanha todo esse processo da intervenção e qualquer atualização vai ser disponibilizada aqui no Correio Petropolitano Debate, também nos outros telejornais aqui da grade da TV Correio da Manhã e também nas nossas redes sociais, não é mesmo, Evelyn? Só pesquisar lá no Instagram, @ TV Correio da Manhã e @ Correio Petropolitano, para ficar inteirado em todas as informações em primeira mão. Porque, é claro, a gente tem aqui os nossos horários fixos, mas nas redes sociais, assim que a gente tiver qualquer atualização, a gente passa para vocês. Evelyn, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e também pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. E agora, gente, trocando de assunto, mas a gente vai continuar falando de tarifa. Isso porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro voltou a autorizar o reajuste da tarifa de água aqui em Petrópolis. A decisão suspende os efeitos da liminar que impedia o aumento de 7,48% cobrado pela Águas do Imperador. A decisão foi publicada na quarta-feira pelo desembargador José Roberto Portugal Compasso. Na ocasião, o magistrado concedeu efeito suspensivo ao recurso apresentado pela Prefeitura de Petrópolis, reestabelecendo temporariamente o reajuste da tarifa de água no município. O recurso da Prefeitura foi apresentado após decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que havia suspendido o 8º termo aditivo do contrato entre o município e Águas do Imperador. A decisão anterior também determinava a transferência de R$ 26 milhões do caixa da Prefeitura para a Condep. Segundo o Executivo Municipal, a medida poderia comprometer a manutenção de serviços essenciais. Na nova decisão, o desembargador destacou que a Lei Municipal 9.035 de 2025, utilizada como base na ação popular movida pelo deputado estadual Yuri Moura e pela vereadora Júlia Casamasso, está com a eficácia suspensa.
A norma proíbe reajustes nas tarifas de água e esgoto em caso de descumprimento contratual e obriga a apresentação prévia de planilhas e a realização de audiências públicas com no mínimo 2 meses de antecedência. Com a nova determinação, o reajuste de 7,48% volta a valer temporariamente. O tribunal, no entanto, informou que o caso ainda precisa ser analisado de forma mais aprofundada antes de uma decisão definitiva. E ainda sobre essa reportagem, em nota, a Águas do Imperador informou que, com a revogação da liminar, voltam a valer os benefícios previstos no termo aditivo ao contrato de concessão. Entre as medidas estão a ampliação da tarifa social de 10 mil para 20 mil beneficiários, o aumento do desconto para pequenos comércios de 25% para 50% e também o benefício de 80% de desconto nas contas de água e esgoto para instituições filantrópicas cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A concessionária também afirmou que a decisão garante a continuidade dos investimentos em saneamento do município, com previsão de mais de 300 milhões de reais aplicados até 2033, na realidade, me desculpa. Sobre a cobrança retroativa, a empresa disse que o caso ainda está sendo analisado pelo setor jurídico. E trocando de assunto mais uma vez, gente, o primeiro levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti, o LIRA-A, de 2026, mostrou que Petrópolis registrou o índice de infestação predial de apenas 0,1%. O resultado divulgado nesta sexta-feira é o menor que todos os levantamentos que foram realizados no ano passado, em 2025. O índice de 0,1% mantém Petrópolis abaixo do estipulado pelo Ministério da Saúde, que preconiza que sejam inferiores a 1% para serem considerados de baixo risco à infestação do mosquito. Este primeiro levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti de 2026 superou as pesquisas feitas em 2025. Então, é o melhor resultado desde o ano de 2024 que nós temos no município. O levantamento foi realizado entre os dias 4 e 7 de maio e foram vistoriados mais de 7.800 imóveis. Apenas 16 estavam com focos de transmissores da dengue, chikungunya e zika. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a maioria dos focos estava em vasos de planta, bebedouros para animais e resíduos sólidos. E falar que a gente não pode descansar, porque nesse momento o índice está baixo, mas se nós descuidarmos e acumularmos em casa depósitos, locais que possa ter a proliferação do mosquito, a dengue pode voltar. Os agentes de combate às endemias mantêm um cronograma contínuo de visitas na cidade, com orientação para os moradores, eliminação de criadouros e tratamento químico quando necessário. As regiões que tiveram ainda registro positivo do mosquito são Quitandinha, Independência, Castelânia, Alto da Serra, 24 de Maio, Carangola, Duchas, Centro, Caxambu, Retiro, Glória, Madame Machado e Pedro do Rio. Então a prevenção é importante sempre, né? Então não custa, vamos pôr em prática os 10 minutos de combate à dengue uma vez por semana, para a gente manter nossa cidade livre do Aedes aegypti. E agora, gente, vamos falar de uma oportunidade. Entre os dias 25 a 29 de maio, os empreendedores, empresários e também quem sonha em abrir o próprio negócio terão acesso a uma programação gratuita com palestras, orientações e atendimentos especializados na Semana do MEI 2026 aqui em Petrópolis. Nós vamos conferir um vídeo da Prefeitura que explica um pouco sobre essa ação que acontece na semana que vem. Você tem um negócio ou sonha em abrir o seu? Essa oportunidade é para você. A Semana do MEI acontece de 25 a 29 de maio. Aqui no Hipershopping, ao lado do boliche, no Alto da Serra. Vem aí a Semana do MEI, uma programação gratuita e cheia de oportunidades para você que quer empreender, se destacar no mercado de trabalho e crescer. Além disso, a ação MEI em Foco, ela vai oferecer atendimentos especializados em gestão empresarial, assistência jurídica, tributos, linhas de crédito, previdência e aposentadorias para MEI. De 25 a 29 de maio, o Espaço do Empreendedor recebe capacitações sobre empreendedorismo, inteligência artificial aplicada para pequenos negócios, gestões financeiras,
e muito mais. Tudo isso de forma gratuita, para ajudar você a fortalecer o seu negócio. O próximo passo do seu negócio começa aqui. Vem! E ainda falando sobre oportunidades, nós vamos agora para uma oportunidade cultural e também de solidariedade. A tradicional Feira de Livros da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, voltou à Praça Dom Pedro, aqui no centro de Petrópolis, reunindo centenas de títulos a preços acessíveis. Além de incentivar a literatura, toda a renda arrecadada será destinada à manutenção da instituição, que é referência no atendimento e acolhimento de pacientes em tratamento contra o câncer. A feira acontece até o dia 29 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Os livros vendidos no espaço são frutos de doações feitas por moradores e apoiadores da instituição. Antes de chegarem às prateleiras, os exemplares passam por um processo de seleção, organização e cadastramento realizado pela equipe da APPO. O objetivo é oferecer obras de diferentes segmentos a preços populares, incentivando a participação da população e fortalecendo a corrente de solidariedade. Além de estimular o hábito da leitura, a feira e o bazar ajudam diretamente no trabalho desenvolvido pela APPO, que há mais de 3 décadas oferece assistência e acolhimento a pacientes oncológicos e familiares em Petrópolis. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida na manutenção da casa de apoio da instituição. A gente tem um bazar na Rua do Imperador, ao lado do espoleto tem uma galeria onde se vendia passagem da Única. Nós estamos ali na loja 4, ele fica aberto de segunda a sexta-feira, de 9 às 6, para que as pessoas possam ir lá também comprar o nosso material. Atualmente, a Casa de Apoio acolhe mensalmente cerca de 30 pacientes e acompanhantes vindos de outras cidades para o tratamento contra o câncer em Petrópolis. O espaço oferece alimentação, suporte multidisciplinar e atividades de acolhimento durante o período de tratamento. A APPO também acompanha dezenas de famílias no município com distribuição de cestas básicas, kits de higiene, empréstimo de equipamento e apoio psicológico e social. Eu peço às pessoas que vão lá, que comprem um livro, ou que, se não quiser um livro, né, que hoje as pessoas estão lendo mais livro digital, né? Que façam uma doação para a PPO, para que a gente possa passar por esse momento. Segundo a vice-presidente voluntária da instituição, Ana Cristina Matos, a casa enfrenta dificuldades para pagar o condomínio, que é de R$ 6.000 no Shopping 800, onde ficam a sala de eventos e o espaço de armazenamento do bazar. A instituição já acumula 3 meses de dívida de condomínio. A gente não pode deixar que a PPO morra por falta de dinheiro. A gente precisa da ajuda da nossa população, que sempre contribuiu com a gente, sempre nos ajudou. A feira já faz parte da história da cidade e representa uma importante mobilização solidária da população petropolitana. A expectativa é ampliar o apoio à instituição por meio da participação da comunidade, que pode contribuir adquirindo livros ou roupas. Informações sobre a APPO ou sobre como se tornar um parceiro e colaborar com a campanha podem ser obtidas na associação, que fica localizada na Rua Visconde da Penha, no número 72, ou pelo telefone de número DDD 24 2242 0956. Além do WhatsApp, também no DDD 24, número 992 74 1377. E agora, trocando de assunto, e para finalizar o nosso primeiro bloco, a Prefeitura de Petrópolis abriu o período de contribuições da sociedade civil para o plano de contingência para o inverno 2026. O documento preliminar foi apresentado pela Prefeitura nesta quarta-feira em uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. O Plano Inverno já está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis, em petrópolis.rj.gov.br, para análise da população. E quem quiser fazer contribuições deve enviar as sugestões para o e-mail da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, em defesacivil@petrópolis.rj.gov.br. Além da sociedade civil, também participam da construção do Plano de Contingência para o Inverno 2026, órgãos como Corpo de Bombeiros, ICMBio, Instituto Estadual do Ambiente e a Águas do Imperador.
O período das contribuições segue até o dia 10 de junho e o documento completo do plano de contingência com todas as ações de preparação e resposta, tanto da Defesa Civil quanto dos órgãos envolvidos, será lançado no dia 22 de junho. E com essas informações, como eu já havia adiantado, nós encerramos o nosso primeiro bloco e vamos agora para um rápido intervalo. Mas fique por aqui porque ainda temos informações, inclusive relacionadas a Petrópolis. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo.
Olha só, gente, hoje nós começamos a nossa previsão do tempo com uma reportagem, não sobre o que pode acontecer nesse exato momento, mas algo que pode afetar todo mundo no passar desse ano de 2026. Isso porque o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, divulgou uma nova nota técnica sobre o possível desenvolvimento do evento climático El Niño entre 2026 e 2027. De acordo com esse documento, modelos climáticos internacionais apontam a possibilidade de um fenômeno de forte intensidade, embora ainda exista incertezas nas previsões de longo prazo. A análise reúne dados de instituições internacionais, como o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas dos Estados Unidos. As projeções indicam aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, com possibilidade de um super El Niño, capaz de superar episódios históricos já registrados. Apesar disso, o CEMADEM destaca que previsões feitas com tanta antecedência ainda possuem baixa confiabilidade. Caso o cenário se confirme, o Brasil poderá enfrentar impactos diferentes em cada região. No sul, a tendência é de chuvas mais intensas e frequentes, com risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos. Já no norte e no nordeste, a previsão aponta para a redução das chuvas, com secas mais severas e aumento das temperaturas. No sudeste, o CEMADEM alerta que o El Niño pode comprometer parte da estação chuvosa, reduzindo o volume de chuvas e aumentando as temperaturas. O cenário pode afetar a recuperação dos reservatórios hidrelétricos, elevar o risco hídrico e intensificar as ondas de calor, principalmente em áreas urbanas. O órgão também destaca que a combinação entre estiagem e calor extremo pode aumentar o risco de incêndios florestais e impactos à saúde da população. As previsões climáticas dos modelos internacionais têm indicado uma probabilidade de 62% de estabelecimento de El Niño até o final de julho, bem como uma probabilidade de 96% de persistência do fenômeno até fevereiro de 2027. Segundo o CEMADEM, eventos anteriores do El Niño já provocaram grandes secas na Amazônia e no Nordeste brasileiro. Durante o fenômeno de 2023 e 2024, mais de 80% dos municípios do país enfrentaram algum grau de seca. O órgão também alerta para possíveis impactos na agricultura familiar, nos recursos hídricos e na geração de energia elétrica. A nota técnica ainda destaca que o aquecimento global pode intensificar os efeitos do El Niño, aumentando o número de ondas de calor e o risco de incêndios florestais, principalmente na Amazônia e no Pantanal. Além disso, o CEMADEM recomenda reforço no monitoramento climático e maior integração entre órgãos federais, estaduais e municipais, para prevenir desastres e reduzir impactos à população. Além disso, as previsões também têm indicado iguais probabilidades de formação de El Niños moderado, forte ou muito forte no segundo semestre de 2026. No entanto, os cientistas recomendam cautela na análise dessas probabilidades, pois elas foram geradas em um período com incertezas e limitações na previsibilidade climática. Em Petrópolis, os efeitos do El Niño podem representar um desafio ainda maior para uma cidade com um histórico de desastres naturais. A possibilidade de temporais mais intensos, alternados com períodos de estiagem e extremo calor, acende o alerta para áreas de risco e para a necessidade de monitoramento constante. Por outro lado, a população segue em estado de alerta e, ao mesmo tempo, apreensiva com as possíveis mudanças climáticas. Petrópolis está pendurado porque o centro é enchente e morro é barreira. Nós não temos uma estrutura. Agora que estão fazendo obra no Caxambu lá, mas nós não temos estrutura. Petrópolis não aguenta uma chuva igual a de 2022. O El Niño, ele é um sinal de que o nosso planeta não vai bem, né? Que nós precisamos realmente investir na estrutura da cidade, preservação ambiental, porque agora vem dias de muito calor com esse fenômeno ou muita chuva, então a cidade não está preparada, nós não temos estrutura para isso. E é um sinal de alerta mesmo. Ainda em Petrópolis, o fenômeno também pode impactar o abastecimento de água e aumentar os custos da energia elétrica, por causa da pressão sobre os reservatórios hidrelétricos. Diante disso, especialistas reforçam a importância do planejamento e da prevenção para reduzir os impactos à população. Ficou com medo da questão das chuvas, ficou com medo
se nós estamos preparados, né? Ontem teve uma chuva mais forte e isso já fez alagar até aqui pelo centro da cidade. Então, isso traz aí uma preocupação e talvez uma cobrança maior às autoridades se os rios estão sendo drenados, se nós estamos nos preparando de verdade aí para uma possibilidade de catástrofe do jeito que a gente costuma ter, né? Infelizmente. Enquanto os possíveis efeitos do El Niño ainda estão no campo das previsões, o frio segue marcando presença na região serrana. Nos próximos dias, as temperaturas devem permanecer amenas em Petrópolis, sem passar muito dos 20 graus. Esse já é um cenário tradicional para quem mora na cidade, onde os moradores já sabem que é hora de tirar os casacos do armário e andar com o guarda-chuva sempre por perto. Mas, diante das possíveis mudanças climáticas, a orientação é que a população siga atenta aos alertas e avisos da Defesa Civil. Em nota sobre as medidas adotadas justamente para enfrentar essas questões do outono e do inverno, a Prefeitura de Petrópolis informou que justamente abriu o período de participação popular ali para a montagem do Plano Inverno 2026, o plano de contingência, material que a gente acompanhou no nosso primeiro bloco ali no finalzinho. Mas agora, gente, vamos continuar com a nossa previsão e vamos justamente para as tendências deste fim de semana com o nosso repórter Gabriel Toledo, que está aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ser o tempo neste fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como a gente acompanhou, choveu bem forte em Petrópolis recentemente e também a gente tem agora esse El Niño atuando principalmente na região sudeste e também aqui na região serrana. Mas olha, já adianto aqui que temos previsão de chuva para sábado em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. Agora para domingo só temos previsão de chuva para Petrópolis. Mas vamos saber agora a previsão de cada cidade, começando como de costume por Nova Friburgo, onde o sábado vai ser de sol com algumas nuvens e além disso chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 19 graus. Para domingo, a previsão indica que vai ser um dia de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado, à noite com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o sábado vai ser de sol, fechando ainda de manhã com chuva que se estende pela tarde e à noite a chuva para. Nesse caso, os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu vai ser com muitas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado vai ser nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol e com diminuição de nuvens. À noite vai ser com muita nebulosidade. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. E como eu adiantei para vocês, a noite vai ser com pancadas de chuva. Nesse dia, os termômetros vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Agora mudando de região, em Paraíba do Sul, o sábado vai ser de sol fechando ainda de manhã. A chuva logo aparece e se estende pela tarde e à noite o tempo fica firme. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 22 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. E para finalizar, em Três Rios, o sábado vai ser de sol fechando ainda de manhã, com chuva que se estende pela tarde, e à noite o tempo fica seco. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 22 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado, e à noite segue essa mesma tendência ainda com muitas nuvens. Mas nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. Toledo, a gente pode observar que as temperaturas vão estar bem amenas durante todo o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura, com a previsão, inclusive, das temperaturas mínimas bem reduzidas em todas as localidades, ou seja, tem que se preparar para o frio e também todas as pessoas das nossas cidades precisam ter aquele guarda-chuvinha separado, porque
todas as cidades a gente tem uma previsão de chuva, seja no sábado ou no domingo, então é melhor já se prevenir, sair com aquela sombrinha, sair com aquele guarda-chuva, porque vem chuva vindo aí, pelo menos de acordo com a nossa previsão do tempo. Toledo, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. Agora nós encerramos a nossa previsão do tempo e também o nosso segundo bloco, que acabou sendo um pouco mais curto. Vamos agora para um rápido intervalo e depois, é claro, a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento.
São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O dia inteiro com o trabalho agora. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Começamos aqui, é claro, mais uma entrevista e dessa vez estamos aqui ao vivo com a nossa convidada, Ângela Vinagre, que veio conversar sobre um espetáculo, sobre um evento que vai acontecer aqui no município de Petrópolis. Já aconteceu e, é claro, tem mais uma edição para acontecer. Tudo bem, Ângela? Tudo Seja bem-vinda. bem, muito obrigada. Um prazer te receber aqui no programa. O prazer é meu. E hoje a gente veio falar sobre um espetáculo muito significativo, com realmente um significado. Eu falei significativo, significado, mas é realmente tem um ponto muito importante de ser tratado e de uma maneira um pouco diferente. Sim. Mas antes da gente falar sobre a obra em si, queria que você se apresentasse para o nosso público. Eu sou Ângela Vinagre, eu trabalho teatro há mais de 40 anos, mas eu morei 20 anos fora de Petrópolis. Aí eu voltei depois da pandemia e eu já tinha ideia desse trabalho há muito tempo. É difícil, né, a gente fazer independente, assim, sem patrocínio, sem nada, mas eu fui à luta até que consegui, porque o feminicídio é enfim, é um tema que não é só pela importância, é porque ele tem que ser dito, né? A gente tem que lembrar de quem já se foi, né? Para ver se isso começa a parar, né? Porque o Brasil é acho que o quarto país, ou quinto, no índice dos maiores em feminicídio. Então é muito triste, né? Sem dúvida nenhuma, um dado muito preocupante. E a gente também tem até o município de Petrópolis, não necessariamente com o ponto do feminicídio, mas que, apesar de ser considerada a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, ainda é a 8ª cidade em que tem mais casos de violência contra a mulher. Então, mostra realmente que é um tópico que precisa ser muito destacado, como você disse, para ver se a população se conscientiza, para ver se a situação para. É que seja, Hugo, que seja na educação dos meninos e das meninas, né? Os meninos, para entenderem que a posse não é uma pessoa, você não pode ter posse por uma pessoa. Os meninos também precisam entender a diferença que os meninos têm mais força. Então, junta posse com machismo, com aquela coisa toda que está aí na cultura de um povo, né? Porque vem que o homem não chora, o homem tem que lavar a honra, ainda existe. Por isso que acontece. E a gente fala na peça, né? O amor não é hematoma. E eu sei que existem casos que é muito difícil a pessoa sair de um relacionamento tóxico, né? Tem todo que é tipo de caso, né? E é difícil, a gente não pode julgar. Mas é importante quando alguém vê que tem ameaças, tem xingamentos que seja, né? Violência física, alguma coisa não está certa. As mulheres têm que estar preparadas para isso, né? Porque geralmente o feminicídio acontece, geralmente não é via de regra, mas quando elas querem sair do relacionamento, mas aí elas querem sair quando a coisa está muito já no limite. E é aquela coisa, não vai ser feliz com mais ninguém, sabe? E é simples assim, se tira a vida, simples assim. Então, na peça eu quis falar poeticamente disso, do universo feminino também, daquilo que a sociedade nos coloca, que assim, a gente já saiu de muita coisa, né? Século XXI, mas ainda tem coisa que é lá do século XIX.
Exatamente, tem muitos pontos da nossa sociedade que ainda não evoluíram, É, precisam ser revistos e a nossa sim, cultura, o nosso tratamento precisa ser melhorado. E é é, justamente daí que surge a peça Batom aham, Vermelho Sangue em Boca de Mulher. isso Eu mesmo. queria que você explicasse pra gente o que é essa peça. Então, a peça vem falar sobre as que já foram e falar desse universo feminino desde criança. Por quê? Quando a gente tem um avô, ou um pai, ou um tio, um vizinho, sei lá, muito machão, que te põe numa posição eh, em segundo plano, ou que você não tem importância, você cresce não se dando importância. E aí, quando você cai na mão de uma pessoa machista, ou enfim, né, meio doente, né, com a violência, é muito mais difícil da menina se livrar. Porque isso vem de uma cultura, de uma sociedade. E os meninos caem nessa coisa por causa de machismo, porque colocaram na cabeça deles que não, o homem tem que lavar a honra, não é uma coisa meio assim? Então, eu achei importante falar, elas vêm dar o depoimento já mortas, poeticamente. Mas a gente fala, ela de começo, a peça é bem leve até, porque fala da infância, do sonho feminino, que também é colocado na cabeça das mulheres, que só o amor, só um casamento vai fazer com que ela fique feliz, só uma família. Só que tem menina que não quer uma família, tem menina que hoje em dia já pode se falar, não quero ter filhos. Tem, né? Então, assim, porque até pouco tempo atrás, Deus me livre, uma menina falar isso. Então, assim, já começa-se a ter, ainda bem, esse tipo, uma opinião própria. Mas até então a mulher era feita para casar, para ter filhos, para cuidar da casa e respeitar o marido. Mas isso no século XIX já era assim, pera lá, as coisas mudaram. A mulher tem que trabalhar fora, ela trabalha dentro de casa muito ainda. Não foi dividido, já é um pouquinho, mas foi pouco dividido esse tipo de serviço doméstico, né? Então, assim, então ela rala o dia inteiro para chegar em casa, trabalhar, ainda às vezes encontrar um marido que não respeita, né, que ela como um ser humano. Então, assim, fala disso tudo, poeticamente. É um grito poético. E as pessoas se emocionam. Tem um amigo meu que assistiu e falou assim, nossa, até com vergonha de ser homem. Eu falei, não precisa ter vergonha de ser homem. É muito legal ser homem. Só que a violência, o machismo é outra história. Não é ser homem. E eu vi até, esses dias me mandaram um filminho italiano que o menininho fala, não sei se você viu, no final ele pergunta, por que você não vai dar um tapa na menina? Que manda fazer um carinho, as pessoas já estão vendo. Ele faz o carinho, fala que ela é bonita, dá um tapa nela. Ele falou, não posso dar um tapa. Por quê? Porque eu sou homem. É o contrário, exatamente por ser homem que você não pode ser violento, nem com uma mulher, nem com ninguém, né? Violência não... E com uma mulher pior ainda, porque a mulher não tem força física. Tem umas que tem, mas a grande maioria. Tá? Então ela não consegue se defender. E medo, né? Porque aí o medo vai também, o que a gente repara assim, que o medo vai minando a força dessa pessoa, tanto física como emocional. Ela vai ficando acuada. E aí fica uma presa fácil, né? Exatamente, muitas das vezes justamente esse medo que faz com que a pessoa, como você disse, se mantenha num relacionamento que, quando a pessoa tenta sair, já é tarde demais. E, inclusive, falando sobre a peça, sobre esse espetáculo, você nos encaminhou mais imagens, pedi para a nossa produção colocar na tela, por favor. A gente tem também um pôster falando um pouquinho sobre a peça e algumas imagens mostrando como é que é o seu espetáculo. Daqui a pouquinho a produção coloca na tela para a gente, para o nosso público poder dar uma olhadinha ali. A gente já está vendo, pedi para você falar um pouquinho sobre essas pontos específicos. Essa, por exemplo, é o começo da peça, é uma coisa leve, que fala da infância. E é porque essa sou eu. É porque a gente fala de infância por aquilo que eu te disse. Os homens são muito... eu acho que é muito doído também fazer como se o homem não pudesse sentir, o homem não pudesse chorar, né? O homem não pode ter sentimentos doces. Ele pode, né? Ele é um ser humano. Isso é muito triste. Porque, às vezes, um homem é mais delicado, ele é mais emotivo, ele não pode? Poxa, pode. É até bonito, né? Como qualquer ser humano, né? E esse já é no finalzinho da peça. A gente pode observar que essa peça trata justamente dessa questão
todos os pontos trazidos nessa peça são muito relacionados à questão do machismo que é enraizado na nossa sociedade, porque é justamente do jeito que a mulher acaba se tratando, se valorizando de uma maneira prejudicada nesse sentido, por conta do meio que ela cresce e também do homem, da maneira que ele vai sendo criado e também vai sendo muito afetado por essa questão, Sim, pelo eu acho ponto que mesmo que você trouxe da questão do sentimento. sim, entra todo mundo numa roda não legal, sem saber sair. Então, eu continuo dizendo, a educação dos nossos meninos e das nossas meninas, porque como isso já vem de muito tempo, agora tem que começar a mudar. Falar para um cara violento, que tem um relacionamento tóxico, falar com ele, não, você não pode fazer, agora já está meio difícil. A gente tem que pegar lá na criança, ele entender que ele pode chorar, ele entender que ele pode brincar até de boneca, de casinha. O que que tem? Criança, gente, é inocente. Menina pode brincar de carrinho, o que que tem? Não é só o menino que sobe em árvore e a menina fica brincando de boneca. Tudo pode. Isso não vai mexer com a sexualidade de ninguém, né? Porque essa coisa de falar, solta, eu não sei se você já ouviu, isso é antigo, isso é novo, cuidado com as suas cabras quando nasce um menino, que meu bode está solto. Isso é absurdo, porque você já põe aquela criança numa posição de predador. É muito triste isso. Então, assim, meu filho é macho. Não, gente, macho não é isso. Então, é caráter, né? Dignidade. Então, assim, esses valores muito trocados, e a gente tem que batalhar agora com essa geração que está vindo aí, de trocar esses valores. O que que a gente tem que ser? A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ter caráter, enfim, tem um monte de coisa antes do machismo. Exatamente. E é claro, é um trabalho que já vem acontecendo. A sociedade, mesmo que a passos lentos, já vem evoluindo nesse ponto. Só que, como você mesmo disse, é muito complicado ensinar para a pessoa que viveu a vida inteira nesses preceitos que está na hora de mudar. Então, é um trabalho que tem que ser feito constantemente nas escolas, eu dentro de acho. casa, para que a gente consiga evoluir nessa questão, evoluir essa situação. E vale destacar, Ângela, que essas imagens que a gente acompanhou são justamente da apresentação que aconteceu no último dia 15, não é mesmo? 15, isso. Aí agora teremos a apresentação dia 30 de maio, 19h30, no Teatro da Biblioteca, lá do Centro de Cultura, ali na Praça da Águia, né? E os convites são a R$20, porque 40, mas todo mundo paga meia, porque a gente tem que fazer um preço legal, porque R$20 é legal, né? Porque a gente precisa de plateia, as pessoas têm que começar a ter o hábito pelo teatro, porque é saudável, é legal. E no dia 15 estava cheio, foi muito legal, as pessoas se emocionaram. E é isso, é um grito mesmo para a gente começar a pensar nisso, porque, poxa vida, todo dia morre muitas mulheres, e a gente só fica sabendo também das que são mais ricas, ou das que têm uma morte muito violenta. Mas todo dia tem facada, tiro, paulada. É uma situação muito complicada muito e que precisa ser triste, destacada de todas as maneiras possíveis. Sim. E dessa maneira que essa obra trata, é uma maneira diferente também, é uma maneira que mexe mais com as pessoas, que não acaba não sendo algo tão chocante como, por exemplo, você disse, não é. aquela morte, que é algo muito fora da curva, mas sim um tópico que vai tratar, vai lidar de uma maneira um pouco diferente e que vai mexer mais com essa questão da sensibilidade. Isso mesmo, é para sensibilizar mesmo. Porque eu falei, se eu colocar que tem morte de tudo que é tipo, né? E é muito triste, porque o que acontece? Parece que às vezes fica banal. Você escuta na TV, mais uma. E não pode ser isso. Não pode ser assim. Então, eu coloquei 3 mortes, que é horrível falar, né? 3 mortes assim, facada, tiro e paulada. Que são as mais comuns, mas a gente não vê todo dia. E quando a gente vê, a gente fala, mais um, banalizou-se. Não pode. É uma banalização da vida que não pode ser uma realidade em momento nenhum. Não pode. E a gente sabe da dificuldade dessas mulheres, umas por condição financeira, depende do homem, outras por causa de filho, porque a primeira coisa que um homem desses fala, você vai perder seus filhos. Isso para uma mãe, e às vezes a pessoa às vezes pode não ter muito acesso a informações, enfim, e fica ali naquela coisa. Outras é um amor cego, mas posse não é amor. Posse não é amor, nunca vai ser, nem de homem nem de mulher. Amor é confiança, né? Porque o amor, quando é posse, é um pulinho para ele virar tóxico. Isso é importante, porque às vezes, num relacionamento, nem rola violência, mas rola posse, é o desgastante.
São os diferentes tipos de violência, violência psicológica, violência emocional, financeira. sim. São todos os pontos que a gente tem que trazer para o nosso público e Sim. os diferentes meios precisam trazer para o nosso público, justamente para a sociedade crescer mais consciente e ir evoluindo com o tempo, para a gente, se Deus quiser, abaixar esses números que são tão complicados. Porque ninguém quer uma mulher morta e ninguém quer mais um bandido na cadeia. Não é isso que a gente quer, né? Exatamente, Ângela. Então já fica aqui a oportunidade para todo o nosso público poder acompanhar o evento Batom Vermelho Sangue na Boca de Mulher, que vai ser disponibilizado, que vai acontecer essa próxima exibição no dia 30, ali no Centro de Cultura Raul de Leone, salvo engano, no Teatro Afonso Arinos lá dentro. Afonso Arinos, Então, 19h30, dia 30. É um perfeito. sábado. Perfeito. Então, gente, é um sábado, um bom dia para poder acompanhar essa peça, poder acompanhar essa obra, que realmente é um tema muito importante e que precisa ser olhado com muito carinho por toda a nossa sociedade. Ângela, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer te receber. Eu que agradeço a todos. Muito legal. Perfeito, gente. E com essas informações, eu encerro a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.